Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao estudo sobre a unidade 6 do livro didático, que vem falando sobre a China. Então, nesse primeiro momento, serão apresentadas algumas características com relação à economia desse país. E esse material se encontra entre as páginas 156 e 159. A China, gente, é uma grande, potência econômica, certo? Atualmente, na verdade, é a segunda maior economia do mundo, atrás somente dos Estados Unidos. O PIB chinês, esses dados são de 2018, tá certo? Representava aproximadamente cerca de 15% do PIB global, ou seja, 15% de toda a riqueza gerada no mundo, era gerada na China, certo? E a China, nos últimos anos, apresentou, uma taxa de crescimento elevada, ou seja, acima de 6,5%, centrado principalmente na exportação de manufaturado, certo? Estima-se, que se a China ela continuar com essa mesma taxa de crescimento, por volta de 2026, ela irá se tornar a primeira economia mundial, ultrapassando aí os Estados Unidos. Prosseguindo aqui, com relação à economia chinesa, mas fazendo um breve histórico, nem sempre a China teve essa orientação capitalista, certo? A China, por muito tempo, ela permaneceu fechada. Então, por isso que o tópico do slide é justamente do comunismo à abertura comercial. Porque em 1949, ocorreu na China uma revolução chamada de Revolução Comunista. E ela foi liderada por Mao Tse-tung. Esse movimento, gente, ele obteve vitória e implantou no país o sistema socialista. A gente sabe que o sistema socialista tem uma organização totalmente diferente do capitalismo. Então, práticas econômicas, trocas comerciais, não fazem parte da orientação socialista. Então, durante esse período, a China se manteve isolada, fechada. Então, não comercializava com outros países. Então, só para complementar, esse partido, esse movimento, ele foi organizado em torno de um partido único, que era o Partido Comunista Chinês, que ele ganhou, venceu, e Mao Tse-tung subiu ao poder e implantou o socialismo na China. Gente, esse regime, ele perdurou aí até quase o final da década de 70. Então, com a morte de Mao Tse-tung em 1978, subiu ao poder o seu sucessor, Deng Xiaoping, e ele propôs algumas mudanças na orientação econômica do país. Ele manteve as orientações política centrada no socialismo, certo? Mas ele também propôs algumas mudanças, que permitiram práticas econômicas. Então, o país ele tinha uma orientação socialista, porém tinha relações econômicas com outros países. E essas relações econômicas elas foram desenvolvidas primeiramente nas zonas econômicas especiais. O que era isso, Essas zonas econômicas, gente, constituíram um principal mecanismo de abertura da economia do país. Por quê? Porque permitia práticas capitalistas, ou seja, venda e compra de mercadorias. Então, a grande oferta de mão de obra, os incentivos do governo e as facilidades para a exportação de produtos para o país atraíram, no caso, para o país um monte de empresas transnacionais, principalmente estadunidenses e japonesas, certo? Que se implantaram nessas unidades fabris no território chinês. Então, essas primeiras áreas a praticar essas atividades econômicas são conhecidas como zonas econômicas especiais. E elas se localizavam principalmente no litoral, certo? Posteriormente, pessoal, aqui vocês podem estar visualizando o maior porto do mundo que está localizado na China, é o porto de Xangai, certo? Entre os 10 maiores portos do mundo, em 2017, esse dado, tá? 7 eram chineses e o primeiro, o maior deles é o de Xangai. Então, só para que vocês possam entender a intensidade dessas trocas comerciais da China com outros países, o que tornou, na verdade, esse
a segunda maior economia do mundo, e percebam que a China ela começou a ter trocas econômicas, a praticar, né, práticas capitalistas, na verdade, em tempos bem recentes, quase na década de 80 já, certo? Prosseguindo aqui, pessoal, eu falei para vocês que as primeiras áreas a desenvolver, né, práticas capitalistas, que eram as zonas econômicas especiais, elas estavam localizadas, né, próximo ao litoral, certo? Então, o governo, né, almejando também levar esse desenvolvimento, essas indústrias para o interior, então implantou intensos programas, né, para integrar essas regiões mais interioranas à dinâmica econômica do litoral. O litoral já estava bem mais dinâmico em termos econômicos, enquanto as áreas interioranas ainda não. Então, a proposta do governo chinês foi investir em infraestrutura, né, no interior, modernizar centros urbanos, então implantar ferrovias, rodovias, aeroportos, ou seja, toda essa rede de infraestrutura necessária, né, para que as fábricas elas pudessem se instalar e escoar a sua produção. Então, portos e também rede, né, de energia elétrica. Então, o objetivo também era atrair investimentos, né, gerar emprego para essa população que vive, na verdade, no interior, né, para evitar o êxodo rural, ou seja, para evitar que essas pessoas migrassem do interior para o litoral, área que, por sinal, já estava, né, densamente povoada, ok? Então, essa proposta foi justamente levar esse desenvolvimento econômico para o interior também. Pessoal, por hoje a nossa aula vai ficando por aqui, certo? Até o nosso próximo encontro.